Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta grande oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. E agora nesse culto de doutrina, culto de ensino, onde Deus certamente tem uma palavra para todos nós. Convido a vocês, para que vocês se reúnam, para que nós possamos participar desta bênção de Deus nesta noite, tá bom? Nós iremos orar, logo após estaremos louvando juntos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por este momento. Quero te louvar, Senhor, por cada um daqueles que irá participar desta abençoada ou abençoado culto de doutrina. Que os nossos corações, Senhor, a nossa alma e o nosso espírito seja alimentado neste momento, meu Pai amado. Abençoa cada um daqueles, meu Senhor, que irão fazer parte deste grande culto. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar juntos. Se faz, pois com ele
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos agora fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós encontramos o texto no livro do Apocalipse, capítulo 3, e versículo de número 15. A carta à igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Glória a Deus. Temos lido aí até o versículo de número 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de todos para que nós possamos dar uma interpretação a respeito desse texto e fazer uma aplicação para a nossa igreja aqui em Alcântara, tá certo? Olha, nós vamos falar hoje sobre um convite à mudança. Um convite à mudança. É um convite de Deus para a mudança de todos aqueles que Ele serve. Então vamos falar sobre isso hoje. Um convite à mudança. Olha, irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão fitos nos fiéis da terra. Então, se nós temos um Deus, irmãos, que nos observa em todo momento da nossa vida, nós temos que estar em constante vigilância. E nesse culto de ensino hoje eu quero falar sobre esse tema, porque como Deus ele é tão exigente para com seus servos, é necessário que haja uma mudança na nossa vida em todos os momentos que a gente vai vivendo na terra. A cada dia nós temos que melhorar um pouquinho, certo? Na nossa vida espiritual. Em relação a qualquer coisa, tem que haver uma mudança para que Deus possa realizar as suas maravilhas na nossa vida, tá certo? E assim como nós usamos esta palavra agora, que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, isso é bíblico, isso fala de cuidado de Deus, fala do zelo que Deus tem, certo? E fala da vigilância de Deus em relação a todos aqueles que Ele servem, porque a vida cristã, irmãos, ela não é para ser vivida de qualquer forma. Tem pessoas que aceitam Jesus e vivem na igreja e querem levar uma vida de qualquer maneira, do jeito que ele quer, do jeito que ela quer, da forma deles, certo? Eles ditam, como recentemente nós conversamos com alguém, uma pessoa, e a pessoa disse que tinha a sua própria doutrina. Ninguém pode afirmar que tem a sua própria doutrina. Quando nós afirmamos isso, nós estamos totalmente errados, estamos fora do prumo. Estamos em uma direção oposta, tá certo? A vontade de Deus. Nós temos as nossas doutrinas que Deus nos deu, que são as doutrinas dos apóstolos. Isto sim. Então nós não podemos levar a vida daquela forma que a gente acha que deve ser. Não, nós temos um padrão, e o padrão é a Bíblia. Aquilo que está fora da Bíblia é considerado heresia, é considerado ensino falso. A Bíblia diz: se desceu um anjo do céu
para nos pregar uma outra palavra que não seja essa, a gente tem que considerar ele anátema, um condenado, tá certo? Então, dentro desse tema, um convite à mudança, eu tomei esse texto aqui, porque esse texto vai nos falar a respeito da igreja de Laodiceia, certo? A igreja de Laodiceia que se achava a igreja rica, poderosa, que não lhe faltava nada. Aí Jesus vai nos ensinar muita coisa aqui dentro dessa passagem desta igreja. Será que Deus observa a igreja? É uma pergunta que faço. Diante de tudo que Deus, certo, faz em relação à igreja, será que Ele a observa diariamente? Que tipo de cristão Ele vê? Vamos lá, pegando aqui a lição, ou pegando aqui o texto do capítulo 3 da igreja de Laodiceia. Que tipo de cristão Deus está vendo nos dias atuais? É a primeira pergunta que nós estamos fazendo aqui para todos vocês. Será que Ele está vendo crentes frios? Será que Ele está vendo crentes mornos? Ou será que Ele está vendo crentes quentes, avivados? Isso tudo dentro da igreja. Que tipo de cristão Deus está vendo, vamos dizer, aqui na nossa igreja? Ou de um modo geral sobre a face da terra? Qual é o cristão que Deus está vendo? Será que Deus está vendo, em primeiro lugar, que o que nós falamos, está vendo só crentes frios, que só tem cinza, desanimados? Porque o crente frio, ele só produz cinzas. E nós temos contemplado em muitas igrejas crentes assim, crente que tanto faz como tanto fez. Se descer fogo do céu para Deus manifestar o seu poder na igreja, tudo bem. Se não descer, para ele é a mesma coisa, para ela é a mesma coisa. São crentes frios que existiam dentro daquela igreja, que às vezes aparecem nas nossas igrejas também. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de mudança. Estamos vivendo um tempo que Deus está convidando e convocando aqueles que querem se aproximar mais dele, para ser usado como uma tocha viva nas suas mãos. Então, qual é o tipo de crente que Deus está vendo quando Ele observa a igreja? Será que Ele está vendo outro tipo de crente, que são os crentes mornos? Que ali naquela igreja ele não era frio e nem quente, na igreja de Laodiceia. Eles não eram nem uma coisa nem outra. Era uma igreja difícil de identificar que tipo de crente era que tinha ali dentro. Porque se fosse só frio, está aí o texto, por troço fosse frio ou se fosse quente, diz o Senhor, ainda dava para contornar a coisa. Mas agora tu não é quente, certo? E nem é frio. Tu és morno. Foi o que Jesus falou, tu és morno. E por ser morno, eu vou vomitar-te, certo? Para fora. É Deus dizendo, eu não aceito, eu não quero. Se possui estas qualidades, irmãos, certo? Que nem é crente e nem é frio, ou seja, não é nem uma coisa e nem a outra, certo? Está no extremo aqui, na mornidão, está morno, está gelado, então Jesus vai botar para fora. Era o que ele estava falando em relação àquela igreja ali, certo? Porque os mornos, irmãos, eles atrapalham, certo? Ele dá trabalho, ele é vazio, certo? E causa problema na igreja. O frio é gelado, o quente é aquele que é bênção, é aquele que tem fogo, certo? É aquele que tem brasa, glória a Deus, é aquele que ajuda. Então Jesus está nos convidando aqui para uma mudança. Ele precisa de uma igreja que tenha identidade, de uma igreja que tenha identificação. Que Deus, quando for falar a respeito daquela igreja, Deus diz assim, sobre aquela igreja ali, eu posso afirmar que eu tenho uma identidade a respeito dela. Eu tenho crentes ali fervorosos, crentes animados, mulheres, homens, jovens e crianças, cheios da minha presença. Eu tenho um lugar ali naquela igreja. Deus está nos convidando aqui, nos fazendo um convite para uma mudança. Às vezes a gente leva tempos e mais tempos dizendo que é crente na igreja, passa anos e mais anos, a gente não busca o batismo com o Espírito Santo, não busca um avivamento, tá certo? Só gosta daqueles cultos mais desanimados, não damos um glória a Deus, não damos um aleluia, não glorificamos, não honramos ao Senhor durante os cultos. E muitos crentes vão se acostumando nessa frieza espiritual. E Deus está nos convidando aqui para nós mudarmos essa atitude.
sabermos quem nós somos, descobrir realmente quem é Deus na sua essência e nós o buscarmos em espírito e em verdade. Olha aqui, o retrato daquela igreja. Deus começa afirmando o seguinte: eu sei as tuas obras. É o que Deus começa dizendo para aquela igreja. E para a nossa também, a palavra do Senhor seria a mesma: eu conheço as tuas obras, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe as minhas obras na igreja, em casa, sabe as tuas obras também na igreja, em casa, no trabalho. Deus conhece tudo que a gente faz, sabe de tudo, vê tudo, porque os olhos deles estão fitos sobre os fiéis da terra. Eu acho tão interessante que na igreja primitiva eles receberam esse convite para a mudança e eles iam automaticamente crescendo a cada dia que passa. Por que será que hoje muitos que ao invés de crescer espiritualmente cada dia que passa, vai decrescendo cada dia que passa, vai se esvaziando ainda mais, vai perdendo o desejo, certo? O fogo se apaga com uma facilidade imensa. Deus não te gerou, não te criou para isso. Deus te criou e te gerou, certo? Para você ser uma atalaia nas suas mãos, para você ser um exemplo como foram aqueles crentes do passado. Então é hora de você atender o convite de Deus e dizer o que Isaías disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque está aí o mundo afora precisando de homens e de mulheres que marquem a sua geração, que façam diferente. E a gente se acostuma daquele jeito: não, é desse jeito que eu vou fazer mesmo, se o pastor me quiser, é desse jeito. Não é se o pastor quiser não, irmão, é se você quiser mudar e quiser ir morar no céu, você tem que passar por uma mudança. E essa mudança ela é diária, e os outros é que tem que ver essa mudança na tua vida. Não é você, é os outros. Os outros têm que testemunhar, como a sunamita testemunhar de Eliseu. Ali vai um santo homem de Deus, glória a Deus. Então ele começa a dizer: eu sei as tuas obras. Depois ele diz o seguinte, a segunda: você nem é quente e nem é frio. É aquela pessoa que não se decide, não sabe se quer Deus ou se quer o mundo, não sabe se quer Jesus ou se quer a Maria. São aquelas pessoas que vão levando a vida dentro da igreja, se ninguém lhe acordar, não lhe despertar, nem o pastor, nem os irmãos, nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem Deus, ele leva a vida toda desta forma e no final vai dar tudo errado, não vai encontrar Jesus, não vai ser salvo. Aí ele disse: olha, não é quente nem frio, pois eu vou vomitar-te. É o que o Jesus está falando. Então, se não se decidiu, então não está comigo, não faz parte do meu reino. Você já pensou, irmão, se nós tivéssemos toda uma igreja nessa situação, que não fosse quente e nem frio, certo? Se fosse morno, já pensou a situação? Olha, o crente morno, ele é da mesma família do joio, certo? Veja suas qualidades do crente que é morno e está dentro da igreja, certo? Às vezes, em muitas igrejas, Jesus começou a citar aí: ele é um desgraçado, ou seja, ele é sem graça, ele é sem vida, está aí no texto. Depois Jesus vai dizer: é um miserável, só transmite coisa ruim, certo? É um pobre, ou seja, vazio de Deus. É um cego, ou seja, não vê o sobrenatural. E é um nu, ou seja, não tem vergonha. Está entendendo? Então Jesus lança essas qualidades, que é qualidade daquele que nem é quente nem é frio. Aí a pergunta agora para nós, pergunta é para quem está do teu lado aí: tu é quente ou tu é frio? Glorificado seja o nome do Senhor, porque é a hora da gente se decidir. Deus está nos fazendo um convite, porque às vezes tem crente tão frio, irmão, mas tão gelado, que se a gente sentar perto a gente gela também, certo? É tanto gelo, tanta frieza, que daqui a pouco está os dois batendo os dentes, ou as duas batendo o dente, uma do lado da outra ali, um do lado do outro. Por quê? Frieza espiritual dentro da igreja. Esse crente possui essas qualidades. Se é um desgraçado, é um miserável, é pobre, cego e nu, como disse o Senhor, alertando aquela igreja que se achava uma igreja rica, uma igreja poderosa da época. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para frente. Veja o que esse tipo de crente pode gerar. Olha, primeira coisa que este crente pode gerar dentro da igreja e no meio das pessoas, é incrível isso aqui. Ele pode gerar um mau humor nas pessoas. Ele transmite com facilidade o mau humor.
ele vai transmitir a tristeza, vai transmitir o desânimo, vai dizer que a igreja não presta, vai dizer que o pastor está falando errado, vai dizer que as irmãs frequentam muito a igreja. Esse tipo de crente aqui morno, certo? Que nem é quente nem é frio, ele vai transmitir este mau humor de um para com os outros. E não é bom estar perto dessas pessoas, porque essas pessoas despertam esse mau humor na gente. Outra coisa que esse tipo de crente pode gerar, ele vai gerar insubmissão, ou seja, não respeita ninguém, não respeita sua liderança, não respeita os irmãos, não respeita as irmãs, não respeita as autoridades. E esse crente, ele é insubmisso. Irmãos, uma das maiores misérias que existe hoje dentro das igrejas são crentes insubmissos, crentes que não foram bem gerados, não foram bem plantados, crentes que a semente ainda não morreu para nascer, crente que não sabe o valor ainda do amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, crentes que ainda não se converteram completamente, certo? É apenas uma parte do corpo que se converteu, são insubmissos. Existia ali dentro daquela igreja. Veja também outra coisa que esse tipo de crente pode transmitir: se acha o dono da verdade. Toda palavra que ele diz, que ela diz, tem que ser essa a verdade. Não tem como verdade o que os outros falam, que os outros comentam, por mais que seja verdade também. Outra coisa, vive de aparência. Isso aqui, irmão, é uma das piores coisas, que muitos crentes estão embaraçados nisso aqui, certo? E não conseguem sair vivendo de aparência. É uma coisa, certo, na igreja, quando sai é outra, quando chega em casa é outra, quando está no trabalho é outra pessoa totalmente diferente. Ele vive de aparência, ela vive de aparência, e o Espírito Santo está nos convidando aqui para uma mudança, está pedindo aqui para todos nós que a gente entre, certo, nos caminhos do Senhor, para que Ele possa nos conduzir como é para ser, e que essa falsa aparência suma da nossa vida. Nós não precisamos disso aqui. Ou nós somos ou nós não somos. A Bíblia diz: naquele dia vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Jesus está nos alertando aqui. A aparência não resolve, certo? Diga para quem está do teu lado: viver de aparência não resolve. Temos que ter uma vida íntima, temos que ter uma vida de controle, certo? Uma vida pautada na palavra de Deus, como diz a própria palavra. Então é um conselho de Deus aqui para você e para mim, tá certo? Que a aparência, ela tem atrapalhado muitos crentes nos dias atuais. Outra coisa que esse tipo de crente pode gerar, certo? Ele só tem cinza, ou só produz cinza no altar, só cinza, certo? É aquele fogo que não pega, é só quente, certo? Só tem muita cinza, não tem brasa, certo? Não tem lenha, não tem altar, certo? É só cinza. Será que você não conhece pessoas assim? E Deus está dizendo assim: eu preciso de uma igreja que eu possa comparar com a igreja primitiva nos dias de hoje. E Deus está dizendo: eu quero contar com você, quero contar com todos, quero que a minha igreja aceite este convite para uma mudança nesta noite. Glória a Deus. Vamos aqui observar alguns conselhos da parte de Deus. Deus diz para aquela igreja o seguinte: primeiro, Deus diz assim: eu quero que compre de mim ouro provado no fogo. Olha aqui, Deus estava dizendo: eu quero que você compre de mim, ou seja, venham a mim e comprem. Primeiro, podemos dizer, busquem em mim e comprem avivamento, comprem vida, certo? Compre fogo da minha parte e compre lenha para colocar em vossos altares. Era como se Deus estivesse transmitindo esta palavra para aquele povo. Deus estava dizendo: eu quero que vocês comprem de mim, eu não quero que comprem das outras nações, porque isso que vocês estão comprando é para se enriquecer materialmente, e vocês estão precisando ser enriquecidos espiritualmente. Então venham a mim e comprem, porque eu tenho aquilo que vocês precisam. Eu tenho vida, eu tenho avivamento, eu tenho fogo, e eu tenho lenha para colocar nesse altar de vocês, para que eles peguem fogo. Foi o conselho de Deus, o primeiro conselho para aquele povo dali da igreja de Laodiceia. Aí ele continua com outro conselho. Ele disse: olha, compre vestimentas brancas, para que te vistas e não apareça a tua nudez, no versículo de número 18. Incrível isso aqui, irmãos. Uma igreja coberta com uma capa que aparecia toda a sua nudez, uma igreja que estava composta e vestida de uma veste transparente,
que aparecia tudo, irmãos, e Jesus estava dizendo que espiritualmente vocês estão nus diante da minha presença. Que situação! E quantas igrejas nos dias atuais não estão vivendo assim, irmão? Certo? Com a sua nudez de fora, espiritualmente falando, e o Espírito Santo dizendo assim: Deus está convidando a cada um para uma mudança. O Espírito Santo está dizendo hoje para nós: é hora de mudar, é hora de querer ser diferente, é hora de deixar Deus resplandecer na tua vida, na nossa vida. É hora de nós enchermos a nossa vida com o poder, com a unção e com a glória de Deus. É isso, irmãos, que Deus está querendo da sua igreja. Então nesta noite deixe Deus te encher. Aceite o convite, vá para os pés do Senhor através da oração, do jejum, através dos sacrifícios, fazendo a obra do Senhor. Vá para os pés dele. Deus quer te encher, quer te renovar e te fazer diferente. Compre dele, é o conselho de Deus. Vamos comprar dele. Ele tem o que nós precisamos. Glória a Deus. Você quer paz? Ele tem. Você quer vontade de servir a ele? Ele tem. Certo? Você quer unção? Ele tem. Você quer poder? Ele tem. Então busque nele, que você vai encontrar. Tá certo? Olha, sabe o que isso significa, essas vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua nudez? Significa muitas vezes, olha, o mau testemunho, certo? Mau testemunho. Outra coisa, não adianta viver só de aparência, certo? A aparência tem tirado a presença de Deus da vida de muitas pessoas. Deus, quando ele fala isso, ele estava dizendo para aquela igreja, certo? Vocês precisam de vestes novas. Vocês precisam se vestir da minha veste espiritual, ou então vocês serão condenados. Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus ainda fala o seguinte: Deus fala de vestes espirituais, certo? Capaz de mudar o nosso comportamento, certo? Capaz de mudar tudo da nossa vida. Porque o momento em que a gente está vivendo, irmãos, o que Deus quer mais daqueles que Ele servem é que nós vivamos mais o espiritual do que o material. Mais o espiritual do que o material. E Deus conclui com aquela igreja, e eu quero fechar aqui também com vocês na conclusão. Deus conclui dizendo: tu precisa ungir os teus olhos com óleos, para que vejas. Era o que aquela igreja estava precisando. Aquela igreja estava cega espiritualmente e precisava urgentemente ver a Deus. Será que não é a nossa situação também? Será que não há em nosso meio pessoas que precisam ungir, comprar o colírio e ungir os seus olhos para que comece a ver os espirituais, as coisas espirituais da parte de Deus, as maravilhas do reino de Deus? Será que não é momento, será que não é hora da gente também pegar esse colírio espiritual e pedir para que o Espírito Santo coloque em nossos olhos? Porque nós estamos vendo aí a situação de muitas igrejas que já perderam o fogo espiritual, que os sinais já desapareceram. Está entendendo? Que o poder foi embora, que a vontade de adorar a Deus não existe mais, desapareceu tudo. É uma igreja que está agora morna espiritualmente, e Deus está dizendo, está convocando para uma mudança. Eu termino esta conclusão dizendo o seguinte: a igreja não pode perder a visão de Deus. Nós não podemos perder esta visão de Deus. E Deus está convocando você e a mim para nós fazermos, certo, esta mudança acontecer, deixarmos Ele, certo, agir na nossa vida, porque Deus está precisando de uma igreja avivada nos últimos dias que estamos vivendo aqui sobre a face da terra. E você é esta pessoa que vai ser avivada. Você e a tua casa serão as pessoas que Deus vai usar, tá certo? Então guardemos esta palavra, certo? Vamos nos vestir de vestes novas, de vestes brancas, tá certo? Para nós servirmos a Deus. Vamos comprar de Deus ouro provado no fogo, e vamos pedir ao Espírito Santo que coloque este colírio nos nossos olhos, para que a gente possa ver o tamanho, certo, do amor de Deus, a grandiosidade da obra de Deus, certo, e a esperança que Deus tem sobre nós, para que a gente possa levar a última palavra a estas pessoas que estão lá fora precisando. Que Deus nos abençoe e nos guarde, amém? Nós vamos agora ouvir este louvor, logo após estaremos orando por todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Glória a Deus. Aleluia. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos, enquanto a gente ouve este louvor, nós queremos agradecer a todos pela presença e que os irmãos continuem orando para que logo nós estejamos na igreja juntos, adorando e glorificando ao Senhor. Quero orar por todos agora. Senhor meu Pai, te louvo por este momento tão especial que tu tem concedido à tua igreja. Te louvo pela tua paz, pela tua presença, pela vida, pela saúde e por todos os teus servos, ó Senhor, que tu compraste aqui nesta cidade. Te pedimos sobre a tua igreja que tu derrame as tuas bênçãos, derrame a tua paz, derrame a cura, Senhor, e realize milagres. E levante, Senhor, todo este povo para te servir, meu Senhor, como uma igreja fervorosa nesses últimos dias. Fica conosco, nós te agradecemos e te suplicamos tudo no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo culto em nome de Jesus.